De um tempo para cá, sempre que eu tenho andado um pouco saudosa. Saudosa do tempo em que a gente se reunia e a presença de Deus era quase palpável. Saudosa da minha juventude e até de algum tempo atrás, em que, quando a gente se juntava, dava as mãos e orava, a gente chorava na presença de Deus, orava e sentia muito. E eu tenho tido muita saudade. E aí, eu tenho falado isso com Deus, e aí começaram a acontecer algumas coisas. E na semana passada, eu fui visitar um amigo com um problema muito sério, e eu senti essa presença poderosa. E quando foi ontem, eu fui visitar uma amiga desenganada pelos médicos. Ela continua desenganada, ela tem um câncer no fígado. E os médicos disseram que não tem jeito. Primeiro que ela não ia sair da UTI, depois que ela não ia se desintoxicar. E ontem, quando eu entrei no quarto dela, eu fui na segunda e fui ontem. Eu não pude me conter, porque o grau de intoxicação diminuiu pela metade. E ela voltou ao normal. Glória a Deus. Os olhos dela voltaram, o branco dos olhos voltou a ficar branco. E eu quase gritei dentro do quarto. Mas nem foi preciso, porque em seguida chegou o coral da igreja. Chegaram vários pastores. E nós fizemos um culto lá dentro do quarto. Ela ia fazer uma pequena intervenção. E eu voltei a sentir aquilo que eu sentia. E eu chorei como um bebê durante muito tempo. E não satisfeitos com aquele momento, uma parte de nós saiu, foi sentar num lugar para falar de Deus. E ali nós ficamos horas e horas e horas. E o nosso único assunto era Jesus, a cruz e a obra. Isso é vida. E a minha saudade de Deus passou. E a mensagem que eu trouxe hoje é sobre a cruz. E aquele momento de Jesus com aquelas duas pessoas na cruz é muito importante. E ela é muito atual. Aquelas duas pessoas na cruz são dois tipos de pessoas que são a cópia daquilo que existe ainda hoje. E nós temos que prestar muita atenção com relação àquelas conversas que os dois tiveram com Jesus. Com qual deles nós somos parecidos? Não vamos pensar que porque nós frequentamos uma igreja, nós não somos parecidos com eles, porque aquilo é uma metáfora e uma alegoria. Aqueles dois bandidos ou aquelas duas pessoas condenadas são como nós. A Bíblia diz que todos nós pecamos e fomos destituídos da glória de Deus, como aqueles homens. Todos nós estávamos condenados à morte, como aqueles dois. E todos nós precisávamos do perdão de Jesus, como aqueles dois. Aqueles dois na cruz é uma metáfora também. Aquele ensinamento da cruz é tão atual quanto naqueles dias. E é sobre isso que eu vou falar hoje. Na cruz de Cristo há poder para receber e para conceder perdão. Eu e você podemos ser perdoados por Deus se nós confiarmos em Cristo como nosso Salvador e como nosso Senhor. Na cruz há poder para liberar o perdão de Deus em nosso favor. Na cruz também há poder que nos capacita a perdoar os outros. Crucificado, humilhado e alvo de zombaria de todos, Jesus levantou a voz em oração e disse assim: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Está lá em Lucas, capítulo 23,
versículo 34. Apropriar-se desse poder que há na cruz é entregar nas mãos de Deus a dor de ser traído, a dor de ser injustiçado, a dor da falta de consideração que os outros têm conosco, a dor do abandono, a dor da injúria, a dor da mentira, a dor do desafeto. É confiar na retribuição de Deus. Ele sabe a medida certa de que necessitamos em amor. Ele sabe nos retribuir para construir algo em nós. Ele sabe construir para não destruir a nossa vida. Na cruz de Cristo, há poder para liberar em nós perdão para aqueles que nos ofenderam, para aqueles que nos entristeceram, para aqueles que fizeram a nossa vida mais triste, para aqueles que de alguma forma contribuíram para que a nossa vida fosse a cada dia, um pouco mais triste. Quando Jesus clamou ao Pai, pedindo perdão para aqueles que o maltratavam, escarneciam e matavam, ele estava pregado a uma cruz entre dois criminosos. Nessa hora, ele estava cumprindo a profecia dita pelo profeta Isaías. Ele foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Os dois criminosos que estavam ao seu lado ouviram a oração de Jesus, mas eles não reagiram da mesma maneira àquilo que eles ouviram Jesus falar. A mente dos dois foi em direções diferentes. Um deles pensou em mudar apenas aquele momento presente, o agora, enquanto o outro pensou na eternidade. É como nós dentro da igreja. A maioria das pessoas só pensa na vida presente, mas outros pensam não só na vida presente, pensam também na eternidade. O presente, o agora daqueles homens pregados na cruz era muito breve. Já o nosso hoje é algo que não está sob o nosso controle. A curta história desses dois bandidos está registrada na Bíblia e vamos ajudar a enxergar como na cruz de Cristo há poder disponível para mudar o nosso destino eterno. Em Lucas 23:35 diz assim, e seguintes: o povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou a outros, a si mesmo que se salve, se é de fato o Filho de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados escarneciam e, aproximando-se, trouxeram em vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava a epígrafe em letras gregas e romanas e hebraicas, escrito: este é o rei dos judeus. Um dos criminosos crucificados lançava-lhe insultos, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Presta atenção. Um deles disse: salva-te, não és tu o Cristo? Olha a provocação. Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: não temes tu a Deus? Nem estando sobre a mesma sentença, nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu mal algum. Então ele disse, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Amém. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Aleluia. Sabemos que os dois homens eram malfeitores, bandidos, e conforme as leis da época, estavam sofrendo uma justa punição por seus crimes. Ambos poderiam ser assaltantes, acusados de crimes graves como assassinato ou conspiração, e eram conhecidos por sua maldade e falta de compaixão. Na verdade, aqueles homens representam o estado em que se encontra a raça humana até os dias de hoje.
escravos do pecado e condenados à morte, a uma eternidade distante de Deus. Eu e você não somos diferentes. Não somos diferentes deles, porque também fomos condenados à morte e precisamos do poder da cruz para mudar essa sentença contra nós. Os romanos costumavam fixar na parte superior da cruz os crimes pelos quais o crucificado fora condenado. Lá em cima na cruz, tinha lá os crimes, homicídio e por aí vai. Lá na cruz de Cristo estava escrito: este é o Rei dos Judeus. Por isso é que o outro intercedeu. Olha aí, ó, na nossa plaquinha está lá a lista dos nossos crimes. Na plaquinha dele está escrito que o crime dele é o fato dele ser o Rei dos Judeus. E foi por causa dessa afirmação que os dois ladrões pregados na cruz ao lado de Jesus discutiram. Um daqueles homens pendurado ao lado de Jesus era uma pessoa fria, um prático, tinha grande capacidade lógica. Ele sabia que o seu fim estava próximo e provocou a Jesus dizendo: tu não és o Cristo? Não é isso que diz a tabuleta? Aquele criminoso sabia das profecias. Quando ele usou a expressão o Cristo, ele estava fazendo uma referência ao Messias prometido nas Escrituras. Aquele que seria o rei de Israel e destruiria os inimigos do povo de Deus. Os romanos. Os judeus ansiavam por um líder militar e político que derrotasse os romanos e lhes devolvesse a liberdade perdida, instaurando um reino de paz. Era assim que as profecias eram interpretadas pelos judeus. A placa no alto da cruz de Jesus dizia que Jesus era o Rei dos Judeus. A pergunta do ladrão era muito pertinente, mas não era a pergunta de alguém que tinha dúvidas e queria um esclarecimento. Era parte de um argumento do tipo: então, cara, tu não é o Cristo? Acha como tal. E isso é parte de um jeito de pensar que ainda hoje controla a mente de muitas pessoas e as afasta de Deus. Elas estão dentro da igreja, mas elas pensam assim: não és tu o Cristo? Então comece a agir na minha vida. As pessoas estão dizendo: você vai à igreja, você frequenta a igreja e a sua vida não muda. Aquele malfeitor é uma ilustração de nós mesmos. Ele não esperou a resposta de Jesus. Imediatamente ele revelou o seu principal interesse: livrar-se daquela situação de sofrimento. Esse é o principal interesse de muitos de nós: livrar-se do sofrimento. E ele disse: salva-te a ti mesmo e a nós também. Desce dessa cruz. Ele não queria que Jesus se salvasse. Ele disse: rapaz, faz alguma coisa por mim, cara. Tu não é o Cristo? Sai daí e me tira daqui. Lembra dos discípulos do barco, que já foi até citado hoje? Eles acordaram Jesus, que dormia na popa durante a tempestade, e disseram: não te importa que pereçamos? Ou seja, faça algo, tu vai morrer e nós também. Ninguém se importou que Jesus ia morrer. Aquele criminoso enxergou uma oportunidade e foi rápido em aproveitar. Ele pensou: se esse homem é o Messias prometido das Escrituras, nós não precisamos morrer pregados nessas cruzes. Eu vou me livrar dessa situação. Ele provocou Jesus pondo em dúvida a sua identidade. Quem sabe, se for provocado, ele reage e nos livra dessa situação. Jesus, pregado naquela cruz, com dores terríveis por todo o corpo, ouviu aquele ladrão e talvez tenha lembrado da tentação no deserto, quando enfrentou Satanás e ele disse:
se tu és o Filho de Deus, desce dessa cruz. Parecia a mesma voz, a ideia era a mesma. Era a mesma maneira de pensar e viver a vida. Mas Jesus não respondeu. A esse primeiro criminoso, Jesus não respondeu. A Bíblia diz, nada respondeu. Preste atenção, Jesus não respondeu nada. Não respondeu nada para esse homem. Calou-se. Muita gente quer resposta de Deus. Muita gente quer ver a mão de Deus agindo, pressionando a Deus. Mas Deus não faz nada. E aí abandona Jesus. Porque Jesus não age assim. Muita gente não ama Jesus. Não busca Jesus. Não faz por causa dele. Faz para se livrar do problema. Mas que maneira de pensar é essa? Em primeiro lugar, essa é a maneira de pensar daqueles que vivem em função de si mesmos. Orgulho e egoísmo são as suas marcas. Mesmo pregado naquela cruz, aquele criminoso não foi capaz de refletir sobre a vida de crimes que ele tinha levado. Não foi capaz de repassar na sua mente os males que ele causou a tantas pessoas. Não foi capaz de reconhecer a maldade do seu coração, porque é preciso humildade para fazer isso. E apesar de estar ali pendurado no madeiro, seminu, ele não estava disposto a humilhar-se. Ele já estava humilhado, mas o orgulho continuava dentro dele. Isso nos leva a refletir sobre qual é o espaço que o orgulho e o egoísmo têm ocupado em nossas vidas. Quanto nossas vidas têm girado apenas em torno de nós mesmos. Fora você e sua família, quem mais importa realmente para você? Pense nisso. Quem mais, além de você e da sua família, realmente importa? Será que sentimos compaixão por outras pessoas, além de você e sua família? Ou você não tem tido tempo para isso? Essa é a maneira de pensar daqueles que tentam manipular a Deus para obter o que desejam. Aquele criminoso achava que se Jesus fosse provocado, acabaria acontecendo o que ele desejava. Aquele homem tentou pressionar Jesus, pondo em dúvida algo muito importante para qualquer pessoa: a identidade de Jesus. O primeiro criminoso da cruz pensou que uma vez pressionado por ele, e assim confirmava ser o Messias enviado por Deus, ou então estaria provado que ele realmente não era. Aparentemente, Jesus estava preso no argumento daquele criminoso. Mas Jesus não participa desse tipo de jogo. Ele simplesmente não respondeu, porque não há como pressionar a Jesus para fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Você é daqueles que acha que Jesus faz alguma coisa se for pressionado? Se você chorar, gritar, espernear, ou se você deixar Jesus? Não adianta. Você acha que Deus pode ser manipulado por algum tipo de chantagem? Deus não depende de mim e de você. Deus não depende de nós. Não há nada capaz de suborná-lo, porque em si mesmo ele já tem tudo o que precisa. Ele se interessa por nós. A nossa autopiedade não vai mudar em nada, só vai piorar a nossa situação. Amém. Ele se interessa por nós e é por causa do seu inexplicável amor por nós. Apenas por isso. E em terceiro lugar, essa é a maneira de pensar daqueles que perderam a perspectiva da eternidade. Jesus morreu na cruz para que eu e você tenhamos vida eterna. Amém. Deus não nos fez para uma existência breve. Ele nos criou para sermos eternos. Mas a maioria dos crentes
perdeu a perspectiva da eternidade. E a maioria dos crentes hoje gasta as suas energias exclusivamente para fazer tudo funcionar apenas nessa vida. E o que eu experimentei dentro daquele quarto, com aquela mulher desenganada pelos médicos, foi um monte de gente com perspectiva da eternidade. Aleluia. Esposo, filhos, ela e um monte de gente que não olha a vida só com o que vai acontecer aqui. Todos nós olhamos para o alvo, que é Cristo. Se a gente viver só olhando para isso aqui, a vida não tem muito sentido. É verdade. Por isso as pessoas vivem angustiadas e com medo de tudo. Nos dias de hoje as pessoas têm medo de tudo. O medo as paralisa. Elas não têm tempo a perder, porque a vida lhes escapa por entre os dedos. A vida é breve, é como um sopro, como diz o salmista. E aquele primeiro criminoso na cruz não estava preocupado se haveria ou não uma eternidade. Ele não estava nem um pouco interessado sobre o que o esperava no final daquele dia, quando ele desse o seu último suspiro na cruz. Ele só queria descer dali e voltar à sua vidinha e quem sabe continuar a sua trajetória de crimes. Então vamos fazer uma reflexão. Como você lida com a brevidade da vida? Como você lida com a morte? Quando morre alguém, como é que você lida com isso? Porque todos nós temos que lidar com isso. Todos nós temos que lidar com a morte. Como é que você compreende a eternidade? Como é? Você compreende a eternidade que se estende depois que termina a nossa vida desse mundo? Você compreende isso? Agora vamos refletir sobre o modo de pensar do outro criminoso, que estava na outra cruz, que eu vou chamar de segundo criminoso. Ele era um malfeitor, como o primeiro. Que aqui estava pregado na primeira cruz. Mas depois de ouvir a oração de Jesus, pedindo a Deus, o Pai, que perdoasse aqueles que o estavam maltratando, o segundo criminoso inclinou seu coração na direção oposta à do primeiro criminoso. E a primeira coisa que o segundo criminoso disse foi no sentido de repreender o orgulho e a arrogância do seu parceiro de crimes. Ele disse: tu não temes a Deus, nem estando sobre a mesma sentença? A palavra temor muitas vezes é confundida com medo. Deus não quer inspirar medo em ninguém. O medo se opõe à fé. Mas ele é digno do nosso respeito, da nossa reverência e do reconhecimento de quem ele é. Deus não quer que nós vivamos com medo. Quem vive com medo, Deus não está nisso. A Bíblia diz que Deus nos deu um espírito de intrepidez. Aleluia. Nós não podemos viver com medo. Deus é o Criador do universo. Ele é o Todo-Poderoso. Ele trouxe tudo à existência pelo poder da sua palavra. O segundo ladrão da cruz viu na atitude de Cristo um ato de submissão a Deus e por isso ele temeu e reconheceu a soberania de Deus. Na cruz de Cristo há poder para mudar o nosso destino eterno. E isso começa com o reconhecimento da soberania de Deus sobre as nossas vidas. Para onde o seu coração tem se inclinado? Você é daqueles que provocam a Jesus para tirar você das suas situações e dos seus problemas, que muitas vezes você se enfiou neles? Ou você tem se humilhado na presença de Deus, tem reconhecido a soberania dele e tem se chegado a ele com humildade? Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. A sua segunda palavra foi para admitir o seu pecado e reconhecer-se digno da punição que ele estava recebendo. Ele disse: nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem.
Essa é a grande barreira que ainda persiste na vida de muitos crentes e que os impede de mudarem o seu destino. As nossas mentes foram cheias com a ideia de que temos muitos direitos e de que devemos brigar por todos eles. Nós aprendemos que temos muitos direitos e nada de obrigações. Não temos obrigações com Deus e nem com os homens. Todos devem exigir seus direitos até a última gota de sangue. Mas ninguém está disposto a fazer qualquer sacrifício para cumprir suas obrigações. Aquele segundo criminoso crucificado não procurou justificativos para os seus crimes. Ele não tentou esconder-se atrás dos seus direitos. Ele não culpou os pais pela vida difícil que teve. Ele não alegou falta de controle para explicar os pecados que ele cometeu. Ele apenas reconheceu que os atos que ele tinha cometido mereciam o castigo que ele estava recebendo. A sua punição, segundo ele, era justa. Na cruz de Cristo, há poder para mudar o nosso destino. E isso passa pela admissão dos nossos pecados. A graça só inunda a vida daqueles que se veem como necessitados da graça de Deus. O perdão só alcança aqueles que se percebem necessitados de perdão. A salvação só alcança quem se acha perdido. Amém. Deus só se faz Salvador de quem precisa de Salvador. Deus só se faz Senhor de quem precisa de um Senhor. Para onde o seu coração vai se inclinar? A terceira palavra daquele segundo criminoso crucificado foi o reconhecimento de que a vida não se resume aos dias em que o coração bate nessa terra. Há algo mais, ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Que loucura! Eu imagino o que é que as pessoas à volta devem ter rido desse homem. Um moribundo seminu pendurado numa cruz e um outro moribundo seminu pendurado em outra cruz, dizendo: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. As frases desse segundo criminoso pareciam sem sentido para alguém que estava à beira da morte, pois um homem crucificado pedia a outro que se lembrasse dele depois de morto. E Jesus não se parecia nada com um rei. Ele não tinha reino, não tinha poder, não tinha súditos, não tinha riqueza, não tinha pompa, não tinha nada. Jesus estava morrendo, seminu, pregado numa cruz, e dentro de algumas horas, ambos seriam mortos. Mas aquele ladrão acreditou em coisa que muitos crentes não acreditam. Ele acreditou que a vida não terminaria ali. Aleluia! Por isso, à beira da morte, ele pediu para ser lembrado no futuro reino de Jesus. Ele confiou sua eternidade ao Cristo de Deus. Infelizmente, muitos de nós, dentro das igrejas, nem pensa na vida eterna. Em 1 Coríntios 15:15 está escrito assim: e lá naquele tempo de Jesus, a igreja também era como a igreja de hoje. Paulo diz assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. É verdade. Paulo disse isso no início da igreja. Coitados de nós. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos esses homens. Sabe por quê? Porque a morte de Cristo, nós fazemos dela nada. Nós usamos a Cristo como um santinho, como o povo da Igreja Católica faz com os santinhos. Há um destino eterno
E na cruz de Cristo há poder para mudar o meu e o seu destino eterno. Apenas o Senhor Jesus tem as chaves que abrem as portas da eternidade com Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse Jesus. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Glória a Deus. Apenas a confiança no poder que a morte dele na cruz pode nos garantir a comunhão com Deus por toda a eternidade. O que você diria àquele homem? Talvez algumas palavras de conforto, como eu tenho ouvido algumas pessoas dizerem aos meus dois amigos: aguenta firme, você vai sair dessa, ainda não é a sua vez. Você ainda tem muito o que fazer aqui. Não é isso que nós dizemos ao moribundo? Mas o Filho de Deus disse: em verdade vos digo, hoje estarás comigo no paraíso. Amém. Jesus não perguntou se ele ia à sinagoga frequentemente. Jesus não perguntou quais eram os crimes que estavam escritos na tabuleta em cima. O destino eterno dele foi mudado pelo único que pode fazer isso: Jesus. Hoje estarás comigo no paraíso. Aleluia. O homem não pediu nenhum benefício pessoal. Ele não barganhou. Não pediu: Senhor, me tira desse problema agora. Eu tenho filho, tenho mulher. As pessoas sempre apelam para a família. Tenho mãe, tenho pai. Olha para minha família. Não pediu nada. O homem não pediu nenhum benefício. Nada que o agarrasse a essa terra. Nada que o agarrasse desse mundo. Olha o que ele pediu. Lembra-te de mim quando entrares teu reino. Ele estava já com os olhos voltados na eternidade. É isso que Deus quer de nós. O homem não pediu nada. Aquele homem simplesmente depositou a sua confiança no Filho de Deus. E Deus é tão bom que ele faz uma promessa para nós: se tu creres, salvar-se-á tu e tua casa. Amém. A gente se agarra tanto à nossa família, à nossa casa, e Jesus diz: se você crê mesmo, eu levo você e levo todo mundo que você ama. Amém. Glória a Deus. E a gente, para não servir a Deus, a gente dá um monte de desculpas. Não me leva agora não, que eu tenho filho, eu tenho mãe, eu tenho pai, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer não sei o quê. Não é assim? O destino eterno dele foi mudado porque ele simplesmente creu e não barganhou com Deus. Glória a Deus. Não colocou ninguém na frente de Deus. Buscai primeiro o reino e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. O seu destino também pode ser mudado. Declare a soberania de Deus. Reconheça o seu estado. Todos nós pecamos e fomos destituídos da glória de Deus. Eu vou dizer agora como boca de Deus. Nós estamos vivendo os últimos dias. Jesus disse que a volta dele seria como nos dias de Noé. As pessoas estariam cuidando das suas próprias vidas, casando-se, dando-se em casamento, cuidando das suas coisas, e ele viria como um ladrão. Ouça o que eu estou dizendo. Um dia vocês vão chegar aqui, nós não vamos estar aqui. Aleluia. Jesus vem como um ladrão, ele está às portas. O rapto da igreja está próximo. Amém. Declare a soberania de Deus. Reconheça o seu estado. Todos nós pecamos e fomos destituídos da glória de Deus. Todos nós precisamos dele, como aqueles criminosos da cruz. Peça a Jesus que mude o destino eterno da sua vida. Não adianta frequentar a igreja. Não adianta dizer que é crente. Isso não vai mudar a sua vida.
vida. Isso não vai te levar para a eternidade. O que te leva para a eternidade é realmente mudar de vida. Jesus disse que quem não nascer de novo não tem lugar no reino dos céus. Se você não nascer de novo, você nunca vai ver a Jesus. Glória a Deus. Faça isso agora, antes que seja tarde. Glória Jesus querido, Glória a Deus. obrigada por sua palavra, Senhor. Aleluia. Estende a tua mão poderosa sobre nós, É Senhor. verdade. Glorifica o teu nome, Senhor. Jesus, há tão pouco tempo, e o Senhor disse para pregar enquanto é dia, porque a noite vem e não haverá mais, Senhor, como pregar. Tu mostras trevas tão densas, Senhor, sobre essa terra, Pai. As trevas estão vindo, Senhor. Que o teu nome seja louvado, Senhor. Pai, tem misericórdia de nós e prepara-nos para esse dia, Senhor. Prepara-nos. Prepara-nos, Senhor. Todas as pessoas que têm levado, Senhor, esse evangelho a sério, têm visto, Senhor, as pessoas se afastando, as pessoas procurando os seus próprios interesses, Senhor. Mas tem misericórdia de nós, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a buscar a tua face. Ajuda-nos, Senhor, para que nós possamos nos firmar, ficar de pé na tua presença, Senhor. Ajuda-nos a perseverar até o fim, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos por essa vida eterna, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.